Vamos nos colocar em pé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Pega a sua Bíblia. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 1. Hoje eu quero falar sobre o relacionamento no corpo de Cristo. É algo tremendo, isso é algo poderoso. Relacionamento no corpo de Cristo. Então, primeira Epístola aos Coríntios, capítulo de número 1. Nós vamos ler o versículo de número 10. Quem achou, diga amém. A Bíblia diz assim, ó. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós, o quê? Divisões. Para que sejais o quê? Unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Digam amém. Diga glória a Deus. Curva a sua cabeça, deixa aberta a Bíblia aí. Curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós entendemos que isso é ser igreja, Pai. É caminhar em unidade, no mesmo propósito, ó Deus, no mesmo sentido e no mesmo parecer. Que o Senhor derrame isso sobre esse ministério, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, ó Pai amado, faça com que nós cresçamos dia após dia. Trabalhe em nós, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Tome o seu lugar e esteja bastante atento àquilo que Deus tem. Veja bem, queridos, o apóstolo Paulo aqui está tratando algo com a igreja, algo importante. Por quê? Porque ele está falando exatamente sobre relacionamento da igreja de Corinto. Acredite que sem relacionamento não existe cristianismo. Não existe cristianismo. Na verdade, uma pesquisa lá nos Estados Unidos, com pessoas que foram bem-sucedidas naquilo que elas faziam, essa pesquisa apontou que 87,5% dessas pessoas bem-sucedidas nos Estados Unidos atribuíram o sucesso da sua vida pessoal por conta do sucesso que eles tinham nos relacionamentos. Relacionamento pessoal gera sucesso em muitas áreas da sua vida. Vai gerar sucesso financeiro, vai gerar sucesso conjugal, acredite nisso. Vai gerar sucesso no seu relacionamento com os seus filhos. Vai gerar sucesso no seu ministério. Relacionamento, na verdade, é tudo. Quem aqui se lembra, alguns anos atrás, pelo menos eu acho que uns 10 anos atrás, passava um comercial do jornal Estado de São Paulo, na televisão. Marcou minha vida, por isso que eu lembro. Talvez você não se lembre, mas eu me lembro. E o foco principal da propaganda era credibilidade é tudo. Quem se lembra disso? Você se lembra disso ou não? Olha lá, vocês vão se lembrar. Credibilidade é tudo. Queridos, eu digo para você que quando você sabe lidar com relacionamento, sabe tratar essa importância de se relacionar bem com as pessoas e ter credibilidade, acredite, você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter mais nada, você já tem tudo, acredite nisso. Credibilidade que você adquire através de relacionamentos. Então isso vai sempre te projetar, e Paulo aqui entendeu essa necessidade de ensinar a igreja de Corinto a não ter divisões, a ter o mesmo foco, ou seja, o mesmo tipo de pensamento. Querido, eu tenho certeza que se você está aqui hoje, nessa reunião de Tadel, você não pode estar aqui com um pensamento, eu tenho que estar lá porque eu sou um líder. Não, você tem que estar lá com o seguinte pensamento: eu preciso caminhar na mesma visão, na mesma direção da minha igreja, dos propósitos da minha igreja.
Um dia, aliás, eu estava fazendo discipulado com o Rodrigo falou, e eu estava falando com ele sobre algumas coisas, e ele falou assim: pastor, se eu não caminhar na tua visão, não faz nem sentido eu estar na igreja. Você lembra disso, Rodrigo? Não faz nem sentido eu caminhar lá, porque como eu vou caminhar, está num lugar que eu não concordo com a visão, não concordo, eu estou lá também, não estou caminhando no propósito da igreja, eu não estou buscando a mesma coisa que a igreja está buscando, e eu entendi o que ele quis dizer. É lógico que nós vamos aceitar pessoas que também não querem fazer nada, que querem estar aqui cultuando, está tudo certo, está tudo muito bem resolvido, mas a Bíblia diz e nos orienta, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que o ideal, a vontade de Deus é que nós sejamos unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Ou seja, sem que haja qualquer tipo de divisão, seja de pensamentos, seja de ideais ou até mesmo problemas de relacionamentos. E um líder, ele precisa entender isso de uma forma tão clara, o poder do relacionamento. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre este poder de se relacionar. Porque olhe para a vida de Jesus. Jesus andava sozinho? Jesus andava isolado? Não. Aonde Jesus estava, o que ele atraía? Multidões. Aí você vai falar assim: mas as multidões estavam ali só por causa dos milagres. Eu creio que não, porque teve lugar que Jesus não curou, a Bíblia diz isso. E as multidões estavam lá. Mas eu vou dizer uma coisa para você, eu tenho certeza que a Bíblia ela é clara nessa questão de Jesus ser uma pessoa que priorizava relacionamentos. Ele era tão precioso, ele zelava tanto por relacionamentos, que até crianças queriam estar perto de Jesus. Até as crianças queriam correr para perto de Jesus. E um líder, ele precisa ter esse nível de revelação, da importância que ele precisa dar nos seus relacionamentos. Quem está entendendo, diga amém, meu irmão. Então você vai ver que existem pessoas que estão na igreja, elas até são cheias do Espírito Santo, elas possuem uma tremenda unção da parte de Deus, elas têm muitas habilidades, mas por não saberem como tratar pessoas, por não saberem a importância de relacionamentos, elas acabam não saindo do lugar. Elas não saem do lugar. Elas estão isoladas. Ela até se torna um bom cristão diante de Deus. Ela caminha em santidade diante de Deus. Ela até tem uma unção, mas ela não consegue crescer muito ministerialmente por conta de problemas de relacionamentos. E um líder, ele precisa ter alguns princípios, algumas características que eu vou falar aqui, para que o ministério dele, pessoal, seja ele líder de célula, seja ele líder de algum ministério na igreja, seja ele líder lá na empresa dele, querido, ou seja no meio da vizinhança, seja onde for, ele vai se dar bem se ele aplicar esses princípios aqui. Acredite nisso. Porque um líder, você imagina, você vai ter prazer de estar numa célula que você não vê um sorriso de um líder, do líder. Você vai ter prazer numa célula que a pessoa não vá até você, não te cumprimenta, não se relaciona, não fala com você. Que tipo de liderança nós vamos nos espelhar se as pessoas se isolam? Um líder que entende esse poder de relacionamento, ele nunca vai ter problema dentro da célula dele com pessoas que ficam sozinhas. Sabe por quê? Quando tem alguém sozinho, sabe o que faz? Esse líder vai lá e se aproxima e não deixa ninguém sozinho. Não deixa ninguém ficar isolado. Então isso é de extrema importância na vida de um líder. Uma pessoa que quer exercer um cargo de liderança, ela precisa entender o poder do relacionamento, principalmente quando se trata do corpo de Cristo, ou seja, a igreja. Então eu quero falar hoje sobre alguns princípios para que você aprenda a ter bons relacionamentos. Olha, já teve pessoas aqui dentro, até mesmo líderes, que foram julgados, porque algumas pessoas tinham uma imagem daquela pessoa em específico,
que quando chegava para nós, falava assim, essa pessoa é fresca, essa pessoa não sei o quê, essa pessoa não sei o quê, é antipática. Nós falávamos assim, não, ela não é assim. Acredite, ela não é essa pessoa que você está imaginando. Não é, essa pessoa não cumprimenta, essa pessoa não olha direito na minha cara, essa pessoa não faz... Então, a igreja, ela o quê? Se retraía em relação àquela pessoa. Porque aquela pessoa, ela tinha dificuldade, ou tem algum tipo de dificuldade de se relacionar com as pessoas. Por mais que ela seja uma pessoa cheia do Espírito Santo, por mais que a pessoa seja uma pessoa ungida de Deus, que seja uma pessoa de um coração maravilhoso, que seja uma pessoa, amigável, se ela não entender que ela precisa romper algumas coisas e usar alguns princípios, ela sempre vai ser vista de uma forma diferente pelas pessoas. E isso não pode acontecer, porque todo líder, ele precisa ter algumas qualificações que eu vou te ensinar aqui essa noite, para que o teu ministério cresça, para que a tua célula cresça, para que tudo flua na sua vida. Amém, queridos? Então, a primeira coisa que eu quero ensinar aqui, principalmente para você que vai ser um líder, para você que está à frente, seja qual for a missão que Deus entregou na sua vida, seja você um líder lá onde você está. Existe uma frase aí, uma máxima que se usa, que diz assim, pessoas não seguem chefes, seguem líderes. Existe uma grande diferença entre ser chefe e ser líderes. Porque o chefe, as pessoas obedecem apenas por uma obrigação, obedecem por medo de ser mandado embora, medo de, de tantas coisas, mas o líder, elas obedecem pelo respeito, elas obedecem pela admiração. Você consegue entender? Quem entende, diga amém, queridos. E Deus, no reino de Deus, Deus precisa de líderes, não de chefes. E às vezes as pessoas dentro da igreja, elas vão estar exercendo cargos, mas elas vão exercer como se elas fossem chefes. E isso não pode acontecer em momento algum dentro de uma igreja, porque nós lidamos com pessoas, e a igreja não é uma empresa. A igreja não é uma empresa. Então, o primeiro princípio que nós temos que entender aqui, está no livro de Provérbios capítulo 15. Vamos abrir Provérbios capítulo 15? Porque o primeiro princípio que um líder tem que ter para ter bons relacionamentos dentro da igreja é que ele tem que ter uma palavra branda. Repita comigo, o líder precisa de uma palavra branda. Amém, você vai marcando isso daí, querido, porque são qualificações que você vai tratar no seu discipulado e você vai confrontar depois a pessoa. Você acha que você tem uma palavra branda quando você vai corrigir, quando você vai conversar com alguém? Então, olha só o que diz aqui, Provérbios capítulo 15, versículo de número 1. O que diz aí? A resposta branda, o que acontece? Desvia o furor. Mas a palavra dura desperta o que há? Queridos, alguma pessoa aqui já foi repreendida pelo pastor Marinho de forma ríspida? Ninguém vai poder levantar a mão. Ninguém. Porque eu sempre peguei essa palavra para mim. Todas as vezes que eu tive que corrigir alguém, sempre foi com palavra branda. Sempre. Por quê? Porque a Bíblia diz que a palavra branda, ela vai desviar o furor. O que acontece? Vou dar um exemplo. Se o Gabriel errou e eu chegar igual um chefe nele falando, ele pode se revoltar, porque a Bíblia diz que a palavra dura, ela vai suscitar ira. E aí ele pode até responder para mim. Mas se eu chegar e falar assim, Gabriel, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Eu amo você. Deixa eu dar um exemplo aqui, como se trata você que é líder. Gabriel, você é uma bênção, cara. Você é um rapaz assim, muito especial, você tem caminhado há anos, você tem essa qualidade, essa qualidade, essa qualidade, essa qualidade. Sempre mostre para a pessoa as qualidades que ela tem. Tem pessoas que gostam só de apontar o defeito da pessoa. Aponte qualidades. Gabriel, você é assim, você é assim, você é assado. Mas aconteceu algo que não foi muito bom para a tua vida. Aconteceu algo que aí não foi muito legal. E assim, eu preciso te ajudar a mudar nesse sentido aqui, ó. E aí você fala para a pessoa. Você vai falar com amor.
E eu posso até chegar e falar assim: Gabriel, eu amo você, querido, mas eu preciso falar a verdade para você. Você errou. Você não podia ter agido assim, querido. O que aconteceu? Então, um líder, se ele quer ser bem visto, se ele quer ter bons relacionamentos dentro da igreja, você vê como que eu trato você. Eu sempre estou sorrindo, eu sempre estou ali brincando, mas quando tem que falar a verdade, quem aqui já sentou comigo, em algum momento para tratar alguma coisa, eu nunca deixo de falar, mas sempre com uma palavra branda. Porque a Bíblia diz que a palavra branda, o que ela vai fazer? Ela vai desviar o furor. Então, vai chegar alguma coisa, a pessoa vai falar alguma coisa, pode até ter algo contra alguma posição minha dentro da igreja, mas uma coisa é a pessoa chegar assim e falar assim: ó, pastor, então, querido, aconteceu isso na igreja, eu não entendi direito, o pastor pode me falar o que aconteceu? Está falando numa boa. O que eu vou falar para ele? É lógico, querido, que eu posso. Aconteceu isso, porque a palavra branda desviou o furor, não foi ali, foi tratado tranquilo. Agora se você chegar e falar assim: ó, pastor, não concordo com isso que aconteceu, olha, aconteceu isso, o que vai acontecer? Vai ficar igual o gato arrepiado, né? Já suscita a ira. Não é assim que acontece? Porque a Bíblia diz o quê? Que a palavra branda, ela desvia o furor, querido. Mas a palavra dura, ela vai suscitar ira. Mulher, experimente falar duro com seu marido e experimente falar igual uma seda para você ver a diferença. Experimente. Por que você acha que a Bíblia diz assim, que a mulher ganha e edifica a sua casa? Pela palavra de sabedoria. Porque quando ela vem com aquela doçura dada por Deus, a doçura que Deus colocou na mulher, a sabedoria, para chegar e falar assim: amor, esse amor você já ganhou você, não é assim? Quando a mulher chega e fala assim: ó, então amor, sabe o que acontece? Assim, ó, você sabe, eu tenho te ajudado bastante. Você sabe que eu passei esses dias, eu fiquei enlouquecido por uma sandália ali, eu sei que está um pouco apertado, né? Eu queria até te ajudar. Ó, gente, agora fala assim: ó, eu estou precisando do dinheiro, meu, me dá aí que é tua obrigação cuidar de mim. O cara vai falar: não vou dar de raiva. Não é assim às vezes? Não é assim? O cara faz birra, porque a palavra dura suscitou ira. Então, se você quer ser um líder que vai ganhar sua célula, que vai ganhar sua igreja, que vai ganhar respeito na igreja, que vai ganhar respeito na tua empresa, meu irmão, nunca deixe de falar o que precisa falar, mas sempre entendendo que você tem 1000 formas de falar a mesma coisa. A gente sempre ensina isso. Eu posso chegar aqui e falar assim: ó, ô Gabriel, me dá essa caneta aí. Agora eu posso chegar e falar assim para ele assim: ó, ô Gabriel, por favor, querido, me empresta sua caneta. Estou falando a mesma coisa. Segurei. Gabriel, meu amigo, me empresta sua caneta um minutinho aí, por favor, querido. Eu não estou falando a mesma coisa? De várias formas. Procure sempre a melhor forma para falar. Um líder tem que procurar as melhores formas para se falar com pessoas, porque igreja não é empresa. Igreja é o lugar aonde se trata tudo com muito amor. Diga um glória a Deus, querida. Então, o líder, ele precisa usar a doçura da sua palavra, mas não deixar de falar quando precisa falar. E eu vou falar um pouquinho depois sobre isso aqui. Então, o primeiro princípio que nós temos que pegar é exatamente esse: usar palavras brandas. Vai acontecer problema na tua célula? Vai. Você é o líder da célula, então você vai chamar os dois e vai rachar o pau neles? Lógico que não. Você vai colocar os dois para fazer careação? Como que é? A careação? Não. Trate com um, escute um, depois escuta o outro. Depois você vai dar uma palavra para um,
Depois você vai dar uma palavra para o outro, sem tomar partido. Queridos, se você seguir o que está na palavra de Deus, você vai se tornar um grande líder. Você sabe aqui na igreja que nós, como líderes, há muitos anos que nós caminhamos aqui, caminhamos em amor, como na igreja. Nós nunca admitimos líderes maltratarem outras pessoas. Nunca. Tem alguém aqui que gosta de ser maltratado? Quem gosta de ser maltratado? Diga um amém bem alto aí. Ninguém gosta. Agora sim, se você não gosta de ser maltratado, você também não pode maltratar as pessoas. Ah, mas eu sou o pastor da igreja. Ah, eu sou o fulano de tal. Ah, eu sou fulano. Que fulano? Qual a diferença? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, queridos, se alguém puder ajudar, eu agradeço. Aí uma mulher aí de amor, dá um brinquedinho, né? Não espera nenhum pastor falar para ajudar. Então, segunda coisa que eu quero falar para você. Segundo princípio, se você quer ser um líder abençoado por Deus, se você quer ser um líder que vai crescer, meu irmão, existe um princípio chamado princípio da humildade. Diga assim, princípio da humildade. Oh, queridos, se você quer ser um pastor, um líder de célula, se você quer ser seja quem for, seja humilde, seja humilde. Abra comigo o livro de Tiago, no capítulo de número 4. A humildade, sabe quando você vai se tornar humilde com as pessoas? Quando você for humilde quando você aprender o poder da humildade diante de Deus. Quando você se torna humilde diante de Deus, quando você se torna quebrantado diante de Deus, e você entender o amor que Deus sente pelas vidas, você certamente vai aplicar esse princípio de humildade na sua vida. Então, Tiago, no capítulo 4, olha só o que diz a palavra do Senhor, versículo de número 10. A Bíblia diz o quê? Humilhai-vos perante o... E ele o que? Vos... Queridos, existe um princípio diante de Deus. Todo aquele que se humilha, todo aquele que é uma pessoa humilde, ou seja, que não tem dificuldade para se humilhar, Deus o exalta. Você crê nisso? Quem crê nisso, diga amém, querido. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Não tenha problemas para pedir perdão quando você reconhece seu erro. E você sabia que existem muitas pessoas que têm dificuldade de pedir perdão quando erra? Você sabe que isso é uma característica extremamente nobre que as pessoas olham. Você já percebeu, um dia eu vim aqui, querido, mas eu fui embora mal, hein? Eu exagerei na cobrança da igreja, eu cheguei aqui, pum, pum, pum. Teve até pessoa que falou assim, pastor, eu não vi, porque eu não sei porque você pediu perdão. Eu não vi tudo isso. Eu falei, mas eu vi. Eu achei que eu exagerei. E eu falei um monte de coisas, né? Aquele dia que estava um monte de andação, tal, falei. E eu fui mal para casa, porque eu falei assim, Senhor, eu acho que eu exagerei, eu não posso fazer assim. Eu não ia gostar. Tem muita gente que não merece ter escutado aquilo. E tal, e orei, Senhor, me perdoa. E o que aconteceu? No outro domingo eu vim aqui e falei, igreja, me perdoa. Me perdoa, porque eu acho que eu exagerei. Querido, se você achar que você em algum momento passou dos seus limites, seja com quem for, eu estou falando aqui em termos de liderança, mas existe um lugar que vai ser um lugar de treinamento poderoso, que é dentro da tua própria casa. Dentro da tua própria casa. Você aprender a exercitar a humildade. A procurar essas palavras, por exemplo, assim, eu disse aqui sobre procurar as melhores palavras, porque a palavra branda desvia o furor. Querido, aplique isso na sua casa, que vai ser uma doutrina na tua alma.
Eu vou saber como eu vou falar com a minha esposa. Esposa, saiba como falar com o marido. Eu vou saber como dar bronca nos meus filhos, como corrigir os meus filhos. Eu vou tomar esse cuidado. E quando eu exagerar, quando eu falar alguma coisa, vou dar um exemplo. Ontem minha esposa chegou e falou assim: amor, queria falar com você, tal, não sei o quê, sobre um assunto, né? E eu cheguei meio atribulado, tá com problema com a minha mãe, já cheguei meio sem paciência, confesso. Aí ela falou, né? E eu já fui falando assim para ela: não concordo, não vai fazer assim, já comecei a colocar uns impedimentos, tal. Aí depois, passou 2 minutos, eu falei assim: eu não devia ter tratado minha esposa assim. Espera aí, ela está querendo fazer o bem, ela está querendo fazer isso, querendo fazer aquilo. Eu fui lá e falei assim: amor, me perdoa, porque eu acho que eu errei, né? Ela está aqui, me perdoa, eu não devia ter feito isso, eu reconheço, você está certa. Queridos, exercite isso na sua vida, porque um grande líder, ele não tem problema. Quando você aprende a se humilhar na presença de Deus, você se aprende a se humilhar na presença de qualquer um. Acredite nisso. E isso é bênção de Deus para a sua vida. Isso é algo importante que Deus olha como característica na vida de um líder. Sabe, você chegar e falar assim: me perdoa, olha, eu passei por você e não te cumprimentei, me perdoa, foi porque eu não vi, não foi maldade. Então você me perdoa, meu irmão? Eu perdoo. Eu te perdoo, lógico que perdoo. E aí você fica tudo bem ali, meu irmão. Agora tem pessoa que fala assim: se quiser tem que correr atrás. Não sei o que, está sempre julgando, está sempre com uma palavra dura. Meu irmão, humildade é uma característica que as pessoas olham e admiram a pessoa. É uma característica que as pessoas olham e admiram as pessoas. Se você é um líder humilde, ouça todo mundo, não faça diferença entre pessoas, converse com todo mundo, se relaciona, entra no meio para falar com todos os tipos de pessoas que existem. Seja ele difícil, seja ele mais manso, seja ele mais novo, ou seja ele mais velho, não importa. Você tem que estar ali conversando, você tem que ali estar se abrindo, porque isso é algo extremamente importante, algo que Deus olha. Olha Jesus, querido, como ele era humilde. Jesus ensina aqui, no particular ali os seus discípulos, pegando ali uma toalha, uma bacia, e ali ele vai lavar os pés dos discípulos como sinal de humildade. Ele se humilhou ali. Ele fez um papel de um escravo. Meu irmão, quantas vezes nós vamos assim: eu vou me rebaixar, eu vou pedir desculpa, aquele que estava errado, fulano que estava errado. Há um tempo atrás, algumas pessoas, é lógico, às vezes vão abusar de você, mas meu irmão, não liga também não, acredite nisso. E algumas pessoas estavam abusando, pastor, assim, eu ficava, você conhece, ela tem um temperamento um pouco mais forte que o meu. E aí, ela falava assim, a pessoa errava, eu ia lá e falava assim: meu irmão, me perdoa, está tudo bem. Se eu falar assim, a pessoa não vai aprender desse jeito. Você foi lá e ainda pediu perdão, se você tiver errado é uma coisa, mas sabe o que eu falei um dia e pensei? Não importa o que a pessoa vai pensar, o que importa é como eu vou ficar. O que importa é como eu vou ficar. Meu irmão, se eu vou me sentir bem, se eu vou me sentir livre, não importa o que a pessoa vai pensar, se ela está certa ou se ela está errada, está tudo bem para mim. Quem entende isso? Diga amém, meu irmão. Você entendeu? Então, mas tem pessoa que ela se torna dura. Tem pessoa que ela vai olhar e vai falar assim: não, eu não vou me humilhar, eu não vou pedir perdão, eu não vou. Querido, seja um líder que vai cair nas graças das pessoas, quando você tiver essa humildade, para chegar e falar: eu errei, meu irmão, eu passei por você, não te cumprimentei, olha, ou eu falei áspero com você, me perdoa. Meu irmão, isso quebra tantas coisas, e isso faz as pessoas te admirarem cada dia mais. Quem crê, diga amém, meu irmão. Terceiro princípio que eu quero falar. Abra em 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo de número 2. Olha que coisa poderosa. Eu quero falar sobre o princípio de confrontar com amor. Timóteo capítulo 2.
Então, 2 Timóteo, no capítulo de número 2. Sempre confronte pessoas com amor. Sempre confronte. Olha, veja bem. Sempre vai haver pessoas do contra dentro da igreja. Amém, queridos? Sempre. Infelizmente, porque a gente lida com pessoas. Você vai lidar com isso daí dentro da célula, você vai ver. Tem sempre pessoas que têm ali um temperamento um pouco mais difícil, tal. Pessoas que falam bobeira. Tem pessoas que acham que sabem alguma coisa, não sabem nada, mas elas fazem daquilo doutrinas. Quando você for confrontar, porque você precisa confrontar, por exemplo, eu estou na célula. Aconteceu esses dias na minha célula lá, a pastora Silvia confrontou dentro disso que nós vamos ensinar agora, com muito amor, mas não deixou de confrontar. Você está dentro de uma célula, a pessoa fala uma heresia, você vai ficar quieto como líder? Ou você vai ensinar qual é o correto ali? Porque tem um monte de novo convertido ali, eles vão aprender o que está sendo discutido ali. Aí você vai ficar quieto, para não confrontar aquela pessoa e dizer assim, eu vou machucar, eu vou magoar, então eu vou te ensinar como que se deve confrontar. Eu não, a Bíblia. Então, existe um princípio que o líder tem que ter, saber como confrontar. Olha só, versículo 24 e 25, diz assim, e ao servo do Senhor, olha só, e ao servo do Senhor, não convém contender, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar e paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, na expectativa de que Deus lhe conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, e que se desprendam dos laços do diabo, por quem haviam sido presos, para cumprirem a vontade de Deus. Então tem um grupo lá dentro da tua célula que está falando bobeira. Querido, não deixe de confrontar, confronte com amor. Não saia para o atrito, porque se você sair para o atrito, entrou a tua justiça e não a justiça de Deus. A Bíblia diz aqui que quando nós corrigimos com mansidão, essas pessoas que estão resistindo, Deus é quem vai conceder o arrependimento para aquelas pessoas e vai mostrar a verdade. Quem crê, diga amém, meu irmão. Porque a Bíblia diz o quê? Que não é por força nem por violência. Então nós temos que ter a sabedoria, nunca deixar de corrigir, mas sempre com muito amor, sempre com palavras brandas, sempre apto para ensinar. Olha que a Bíblia diz, que nós líderes precisamos estar aptos para ensinar. Por isso que nós falamos assim, líder tem que estar na escola de ministério, líder tem que estar no Tadel. Aliás, vamos combinar uma coisa aqui, líder, se você vai faltar um dia no Tadel, se você vai faltar um dia na igreja, você tem que avisar antes o que aconteceu. Pastor, eu vou faltar, o líder da minha célula, olha, eu não vou poder estar lá, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Princípio de autoridade e submissão. Todo mundo só pode se tornar uma autoridade se ela se sabe se submeter. Se ela não sabe se submeter, ela não pode exercer cargo de autoridade. Isso é princípio da parte de Deus. Então, quarto princípio que eu quero ensinar aqui, se você quer ter bons relacionamentos, é valorizar as repreensões daqueles que te instruem. Queridos, eu quero ler alguns versículos sobre isso. O que eu estou querendo dizer aqui? Olha, você quer ser uma pessoa que vai atrair pessoas de bom relacionamento? Deixa eu falar uma coisa para você. Vamos dar um exemplo. Eu estou discipulando a pastora Silvia. Estou usando o exemplo dela porque ela é minha esposa, mas discipulado é homem com homem, mulher com mulher. E aí ela falou algo, nós estamos no discipulado, e eu vou tocar algo na vida dela que ela está errando, porque discipulado é para isso, para ensinar com amor, é para poder ajudar a pessoa a se livrar daquelas garras, é falar a verdade, querido. Discipulado é falar a verdade. Eu já tive problema, acredite nisso, com pessoas no discipulado, que a pessoa não queria que eu tocasse no assunto.
E como que eu vou tratar, como que eu vou ajudar a pessoa se ela não quer que eu trate no assunto? A pessoa nunca vai crescer. E o que eu estou querendo dizer aqui, ó? Nós, já teve assunto que eu tratei com o meu pastor, que é o bispo, que vocês vão estar aqui com ele no domingo. Querido, eu tenho que ter meu coração aberto, eu tenho que ser um homem de vidro, totalmente transparente. Chegar e falar, olha, eu fiz isso, ou aconteceu isso, aconteceu aquilo. E se ele chegar para me ensinar e for me repreender com amor, que eu conheço a vida dele, eu tenho que aceitar aquilo com amor, meu irmão. Meu coração não pode se fechar no meio de repreensões. Olha só, vamos ler aqui, ó, Provérbios, vá para Provérbios, capítulo 6. Então, se você quer ser uma pessoa de bom relacionamento, ó, aconteceu algo, aí eu chego aqui para a pastora Berna e falo assim, ó, pastora Berna, ó, aconteceu algo aqui, ó, fulano ali falou que você falou um pouco mais duro com ele lá, né? Aí a pastora Berna não aceita eu falar isso para ela. Querido, sabe o que vai acontecer? Certamente a pastora Berna vai ter problema com aquela pessoa e com outras pessoas. Agora, se ela fala, pelo amor de Deus, pastor, eu fiz isso, eu vou pedir perdão para esse irmão. Ô pastor, pode falar quando eu estiver errado, pelo amor de Deus. Certamente essa mulher, ela vai estar sempre aberta para estar bem com todo mundo. Porque o coração dela não tem orgulho, o coração dela está querendo sempre que as pessoas olhem ela de forma, vamos dizer assim, de uma boa forma. Então, nós precisamos valorizar quando as pessoas nos repreendem, ou seja, ou fala algo para o nosso bem. Fala algo para o nosso bem. Olha só, Provérbios capítulo 6, versículo 23, diz assim, ó. Porque esses mandamentos são lâmpada, este ensino é luz, e as correções da disciplina são caminho da vida. Vá para Provérbios capítulo 9 agora. Olha o que diz no versículo 9. Versículo de número 7 diz assim, ó. O que repreende o zombador, afronta, toma para si. O que censura o ímpio, sua reputação mancha. Não repreendas o escarnecedor para que não te odeie. Repreenda o sábio e ele te amará. Repreenda o sábio e ele fará o que? Ele te amará. Querido, que coisa linda. Isso é maravilhoso. Eu chegar para o Gabriel e falar assim, Gabriel, querido, você está errando. Estou falando isso por teu bem, meu amado, mas você está errando. Aí o Gabriel chega, chora comigo e fala assim, pastor, você tem razão, querido. Na verdade, eu estou repreendendo um sábio. E o sábio está me amando, por que ele está me amando? Porque ele está vendo que eu estou falando para o bem dele, não é para o mal. Agora, a Bíblia diz que se eu repreender o zombador, ele vai tomar aquilo como uma afronta. Querido, você é filho de Deus, você não é um zombador. Tudo que vier como uma repreensão, pegue aquilo com amor para a sua vida. Pegue com amor. Pegue com amor. É lógico que você vai saber sempre de quem ouvir, né? Também tem esse detalhe, né? Sempre de quem ouvir. Estou falando de um líder. E se não for de um líder, nunca deixe aquilo machucar. Chegue na pessoa ou peça ajuda para o seu líder. Querido, o que não pode haver é problema de relacionamento dentro de igrejas. Provérbios capítulo 15, vamos um pouquinho para frente, Provérbios capítulo 15, já estou acabando. Provérbios capítulo de número 15, versículo de número 5, diz assim, ó. O tolo despreza a disciplina de seu pai, mas o que atende à correção mostra o quê? Prudência. Então o tolo, ele sempre vai desprezar as correções e a disciplina. Vá para o versículo 32 agora do capítulo 15 mesmo. Diz assim, olha. O que rejeita a disciplina, menospreza a sua alma. Mas o que dá ouvidos à correção, o que ele faz? Adquire o conhecimento. Querido, às vezes o pastor, aconteceu já aqui, ele está ensinando a igreja.
Só que ele está ensinando, porque o pastor ele foi levantado para ensinar, para amar, para cuidar, mas também para exortar. É função do pastor. É função de um líder. Já aconteceu de nós estarmos ensinando uma palavra, e às vezes você tem que exortar. E sabe o que aconteceu? A pessoa está ali atrás fazendo assim, ó. Não concordo. Na cara dura. Queridos, nunca faça isso. Porque a Bíblia diz, aqui nós lemos aqui no versículo 32, o que rejeita a disciplina está rejeitando a tua própria alma, mas o que dá ouvidos, ele vai adquirir conhecimento, e vai adquirir entendimento, Deus vai abençoar ele, porque o coração dele está sempre pronto para aprender, está sempre pronto para deixar Deus trabalhar. E por último, Provérbios 17, versículo 10, que diz assim, ó: mais profundamente entra a repreensão no prudente, olha só, mais profundamente entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no tolo. Diga um amém, meu irmão. Você entendeu isso? Olha só que palavra, querido. Mais profundamente entra a repreensão no prudente. Eu chegar aqui, eu vou dar um exemplo, falar para o Daniel, Daniel, você errou isso, querido, tal, tal, tal. E aí, por isso que nós não somos aqueles pastores que ficam expondo, nós não somos pastores que ficam maltratando a pessoa quando cai em pecado, porque nós entendemos, querido, que se a pessoa quer ser tratada mesmo, isso vai entrar de forma tão profunda nela, a forma que nós vamos falar, pelo amor que nós sempre tratamos com ela, vai ser mais para ela, mais difícil receber aquela palavra e dizer assim, eu machuquei meus pastores, eu errei contra Deus, do que 100 açoites. Do que 100 açoites. Meu pai falava assim para mim, ó, se bater resolvesse, o burro seria o bicho mais inteligente do mundo. Então não adianta bater, não adianta você ficar punindo. Você tem que falar e deixar Deus tratar. Mais um princípio aqui na vida de um líder. Nós precisamos ter um princípio da alegria. Diga assim, princípio da alegria. Queridos, a alegria é extremamente importante na vida de um líder, porque a alegria, ele vai transparecer o carisma. Querida, alegria, a Bíblia diz que até para servir ao Senhor nós temos que servir com alegria. Aí entra sempre aquele crente emburrado, sempre aquele crente com cara de bope, né? De policial, que está procurando sempre alguém para matar. Querido, que tipo de pessoa esse líder vai atrair? Seja sorridente, seja sempre feliz, cumprimente todo mundo, e seja no meio de todo mundo, converse com todo mundo, sorria para todo mundo. Sorria para todo mundo. Isso vai fazer bem. Quando o pastor chegar e falar assim, ó, saia do teu lugar, cumprimente uma pessoa, abrace a pessoa. Tem pessoa que fica aqui, ó. Tá eu e a pastora Silvia aqui, ó. Levante, pastora. Cumprimente alguém, diga que ela é importante para você. Ah, meu irmão, isso é importante para mim, Deus te abençoe. O Berninho, isso é importante para mim, minha amada, né? Ô, Deus, isso é importante para mim, meu amigo. Querido, quem é que não vai atrair pessoa? Quem é que não vai atrair pessoa? O sorriso contagia o ambiente, meu irmão. Eu não sei se vocês viram aí, mas no WhatsApp passou um cara que entrava dentro do trem e começava a dar gargalhada. Quando você olhava, todo mundo estava rindo. Vocês viram isso no WhatsApp? Né? Daqui a pouco todo mundo estava rindo. Porque a alegria contagia, ela é contagiante. Princípio de enxergar e reconhecer os outros. Queridos, um bom líder que preza relacionamento, ele reconhece o outro. Aquele irmão é uma benção. Querido, você é uma benção. Parabéns por que você tem feito. Olha, coloca sempre para cima. Abençoa as pessoas, meu irmão. Libere palavras de bênção na vida das pessoas. Vocês me conhecem muitos aqui. Quando falo alguma coisa, eu falo assim, ó. Eu amo você. Eu amo você. Querido, isso é uma benção na vida da pessoa. Eu estou falando mentira? Lógico que não. Estou fazendo propaganda? Lógico que não. Eu estou apenas reconhecendo algo e falando aquilo que já é verdadeiro. Ó, você
Sua palavra, Dan, foi uma bênção. Põe para cima. Porque isso é o que Deus olha, quando você reconhece a bênção daquela pessoa, como Deus usa ela. Isso vai também gerar bons relacionamentos dentro da igreja. E por último, você já pode ficar de pé, para você acreditar que eu vou acabar. Eu quero falar de um princípio que é o princípio do amar. Esse princípio de amar pessoas, querido, isso é extremamente importante dentro de igreja. Veja bem, eu sou um líder, eu preciso amar as pessoas. Eu sou um líder de célula, eu preciso amar as pessoas da minha célula. Eu não posso apenas estar ali dentro da minha célula como um monte de batata dentro de um saco de batata. Nós precisamos ser o quê? Um purê de batatas. Nós precisamos estar misturados. Isso vai acontecer quando o amor, quando eu começo. Eu acho engraçado minha esposa falando que tem uma pessoa que, assim, no começo ela era um pouco meio estranho e tal, né? A pessoa, minha esposa falou assim, ó. Ela disse assim, ó. Eu estou começando a gostar dela. Eu estou começando a amar ela. Querido, isso é tremendo. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 13 o quê? O amor, ele prevalece sobre qualquer coisa. E amar, escute o que eu vou falar. Amar é igual perdão, é uma decisão. Perdão não é sentimento, perdão é decisão. Quem crê nisso, diga amém, querida. Você nunca vai perdoar alguém, fala assim, ó, o dia que eu senti eu perdoo. Sabe quando você vai perdoar? Nunca. Perdão é decisão. Ele me fez, mas eu vou ficar com prejuízo. Eu vou liberar ele. Eu tomei a decisão de ficar com prejuízo. Da mesma forma, o amor é uma decisão. Olha, tem alguma coisa meio estranha no relacionamento meio do Gabriel, mas eu vou decidir amar o Gabriel. Eu não vou desistir do Gabriel. Eu vou ficar perto dele, eu vou quebrar isso. Eu não admito ter problema com o Gabriel. Eu não admito ficar sem conversar com o irmão da igreja. Eu não admito julgar pessoas sem conhecê-las. Eu não posso. E eu não vou fazer isso. Isso é amar. E a Bíblia diz, meu irmão, que nós primeiro precisamos amar a Deus acima de qualquer coisa, mas amar o próximo como a ti mesmo também. Amar é algo que Deus olha e diz assim, olha, querido, que aquele irmão é uma bênção. Que gostoso estar perto dele. Feche seus olhos, quero orar por você. E você vai dizer, Senhor, eu quero esses princípios na minha vida. Eu quero ser, ó Pai amado, uma pessoa que vai ter excelentes relacionamentos dentro da igreja, na empresa que eu trabalho, na faculdade, no meio dos meus amigos. Tem pessoas que não têm amigos, queridos. Feche seus olhos. Oh Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer e louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Senhor, que nós verdadeiramente possamos, ó Deus, nos exercitar, a nós mesmos, Senhor, a praticar essas coisas, Senhor. A conversar com todo mundo, a cumprimentar todo mundo, a falar com todo mundo, abraçar todo mundo, Senhor, ó Deus, respeitar, liberar palavras brandas, palavras de amor, reconhecer, ó Deus amado, o meu irmão, ó Deus querido, que nós possamos ser uma igreja reconhecida por amor, pelo amor, ó Deus, pela doçura, porque Tu és um Deus de amor, Pai. Nos abençoe e implante isso em nós, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Igreja do Senhor Jesus, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe e vá embora em paz, em nome de Jesus. Vamos nos reunir rapidamente aqui.